Preguiças, um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu, com a participação de Ana Sofia Silva. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Olá, sejam bem-vindos a mais um Preguiças. Olá, Vítor. Viva! Olá, com o Vítor Meireles, o Gabriel, Gustavo Martins Coelho e a Ana Sofia Silva. Sejam muito bem-vindos. Não? Então, e o tempo está bom lá fora, está agradável. E essa vidinha? Acabamos de dar, uns dias melhor, outros dias pior. Essa ciática. Desagradável. Não, eu estava a pensar se haveria de dizer ou não, mas acho que vou dizer, para esclarecer, porque como tu disseste, bem-vindos ao Preguiças com Vítor, Hugo, Gustavo e Sofia, durante o programa vai-se ouvir muito pouco Sofia. E portanto, para não sermos mal entendidos do género que não deixamos a Sofia falar, coitadinha, não se trata disso. A Sofia tem aqui uma participação especial. Sim. E é convidada à participação espontânea. Isto no fundo, é featuring a Sofia. Exatamente. Não, mas era exatamente aí que eu queria chegar. Portanto, a Sofia é a nossa convidada especial e é por isso que não participa tão ativamente. Não é porque nós sejamos aqui a amor da sala. É verdade. Mas pronto. Não, é uma nota importante e que realmente podia existir essa imagem, mas de facto não. Devolve-te a emissão. Não, pois não, Sofia. Não, eu vim só ok. aqui florear o vosso programa e deixo-vos falar à vontade. Gostei. Para no final. Comentário bastante feminino. Não, Vieste florear o programa, gostei. Pronto, de volta a ti, Vítor. De volta a mim e Gustavo, não faça mais... aspecto radiofónico? De volta a ti. De volta a mim, sim. E gostei também, sabes porquê? Porque eu não faço a mais pequena ideia do que é que nós vamos falar. Isso é bom. Olha, se me é permitido sugerir, acho que deveríamos falar do paradoxo de Pascal. Eu penso que seria um bom tema, realmente. Na dúvida, até uma máxima de vida. Na dúvida... O paradoxo de Pascal. Paradoxo de Pascal. Porque até o próprio paradoxo de Pascal é essencialmente um pouco isso. Exatamente. Pronto, exatamente. Lá está. Eu digo-te isso porque desde já há 12 episódios que nós falamos no paradoxo e prometemos desenvolver sobre o assunto. E eu recorrentemente lembro-me disso e sinto que se nós não somos capazes de cumprir uma promessa tão simples como esta, como podemos almejar que os nossos políticos cumpram as promessas eleitorais que fazem? Já nem andavas a dormir bem. Eu já não andava a dormir bem, é verdade. Acordavas à meia-da-noite a pensar gritar paradoxo Pascal! Acho bem, cumprir promessas, que foi já uma nota que mantivemos no programa antigo. Portanto, mais uma vez, convido-te então, Gustavo, a falar do paradoxo de Pascal. Sim, senhor, Vitor. Que eu gosto particularmente do paradoxo de Pascal, porque o paradoxo de Pascal, a brincar, é uma coisa muito séria do ponto de vista da medicina. Porquê? Não a questão de Pascal em si. Portanto, se calhar vamos começar por explicar o que é o paradoxo de Pascal. Tem que ver com a questão, Deus existe ou não? Nós podemos acreditar ou podemos não acreditar em Deus, certo? Mas acreditar e não acreditar traz consequências. Quais são essas consequências? Se nós acreditamos, podemos estar certos, podemos estar errados. Se nós não acreditamos, de igual forma podemos estar certos, podemos estar errados. O que é que acontece se nós acreditamos que Deus existe e Deus existe de facto? Ou seja, nós acreditamos e estamos certos. O nosso ganho é infinito, porque vivemos uma vida justa na Terra e somos coroados de bênçãos na vida após a morte, junto do Nosso Senhor, certo? Aí começa logo o problema das premissas. Como assim? O facto de acreditares, e isso tem como premissa subjacente a ideia que só o facto de acreditares vai-te fazer... Não, porque o Gustavo, de certa forma, deu a entender que tu, por acreditares, vives uma vida segundo a doutrina. Exatamente. O que não é necessariamente assim. É verdade que sim, Hugo, e isso que tu dizes é uma objeção bastante legítima à questão, mas aqui estamos a tentar simplificar e eu estou a tentar chegar ao ponto de porque é que isto é importante em medicina, ok? Portanto, sim, partindo da premissa que quem acredita em Deus vive segundo a doutrina cristã, ou pelo menos uma doutrina monoteísta, no fundo não é preciso
eventualmente não será preciso ser cristão ou ser católico, bastará acreditar em Deus. Só uma nota, o próprio, que eu nunca li o livro onde ele afirma essa doutrina, mas ele não defende uma religião em particular. O cristianismo, sim. Lá está, ou seja, ele provavelmente justifica o porquê de todas as religiões até ser essa a opção a tomar, certo? Exatamente, okay. sim. E depois temos a outra opção, ou a outra possibilidade, que é nós acreditamos em Deus, vivemos segundo a doutrina cristã, no entanto Deus não existe e, portanto, andamos a perder o nosso tempo e vamos para a campa como todos os outros. E, portanto, tivemos uma perda, que foi todas as coisas que abdicamos de fazer, que nos dariam eventualmente prazer, em nome dessa doutrina. Mas essa perda é finita. Portanto, compara-se uma perda finita no acreditar em Deus com um ganho infinito se Deus realmente existir. Por outro lado, se nós não acreditamos em Deus e estamos certos, temos um ganho finito durante a nossa vida, somos mais livres, no sentido de não termos de estar coagidos ou coercionados, coartados, era a palavra que eu estava à procura, não temos de estar coartados pelas imposições da doutrina religiosa, porque não acreditamos, não queremos saber. E, portanto, se realmente nós não acreditamos em Deus e Deus não existe, tivemos mais possibilidade de fazer o que nos apetecia na vida. Mas se nós não acreditamos e estamos errados, então temos uma perda infinita, porque vamos ser punidos por toda a eternidade nas chamas do inferno. E, portanto, o Hugo continua aqui a fazer esgares de quem não aprecia muito. Há muitas premissas erradas. É verdade que sim, mas isto é uma simplificação e eu apenas estou a falar desta simplificação. Porquê? Porque isto tem uma implicação na medicina. Isso é que eu não sabia. Porque o raciocínio que está por trás disto é exatamente o mesmo raciocínio que está por trás do pensamento clínico. Isto é a base do pensamento clínico e é a base, por exemplo, dos testes de rastreio e dos exames laboratoriais que se fazem para diagnosticar doenças. Porque todas as provas em medicina, sejam exames laboratoriais, sejam radiografias, TACs, outros exames de imagens, seja o próprio exame físico que o médico faz ao doente, a auscultação, a percussão, seja tudo isso, não é uma coisa 100% segura. Tem uma margem de erro. Nós sabemos que para uma determinada coisa que é positiva, a pessoa pode de facto estar ou não doente. E portanto aquilo com que nós jogamos é com as consequências da probabilidade de nós, por um lado jogamos com a probabilidade de estarmos errados, mas por outro lado jogamos com as consequências dessa probabilidade. E portanto, muitas vezes ocorre em medicina que nós estamos a tratar pessoas que não precisavam ser tratadas, simplesmente porque tiveram um resultado positivo e com esse resultado positivo foi feito um determinado diagnóstico de uma determinada doença, só que aquele positivo era um falso positivo. E, no entanto, aquela pessoa foi tratada desnecessariamente. E é aqui que entra o paradoxo de Pascal. É que é menos grave, porque todos os tratamentos médicos incluem um risco, não é? Efeitos secundários, complicações, etc. E quanto mais invasivo o tratamento, obviamente, os tratamentos médicos vão desde uma coisa muito simples como um medicamento, aliás, até mais do que isso, vão desde uma restrição alimentar, fazer dieta, não comer sal, não beber álcool, não, etc., até coisas extremamente invasivas, cirurgias complicadíssimas, catéteres venenosos centrais que são introduzidos pela veia jugular no pescoço, por aí fora. Tudo isto tem riscos. Mesmo o medicamento mais simples, uma aspirina, tem riscos. Não é? E tomar uma aspirina desnecessariamente significa dar àquela pessoa o risco da aspirina sem benefício nenhum, porque aquela aspirina não era necessária. E é aqui que entra o tal paradoxo de Pascal na medicina, que é, perante um resultado positivo, mas que é um falso positivo, apesar de tudo, o potencial prejuízo para o doente é muito menor do que o prejuízo para o doente se eu ignorar aquele falso positivo, se eu ignorar aquele positivo e ele estiver de facto doente. Então, perante um resultado positivo, a gente trata. Nunca tinha imaginado as implicações práticas do paradoxo de Pascal para as outras ciências, ou para as ciências até neste caso naturais. E... Se tu reparares no direito acontece a mesma coisa, só que ao contrário. Sim. Não é? O princípio, na dúvida, favoreça-se o réu, é exatamente a aplicação do paradoxo de Pascal. Perante a probabilidade de eu estar errado no meu julgamento sobre aquela pessoa, o que é menos mau? É deixar solto um criminoso, ou seja, ter um falso negativo, sim, ou prender um inocente, ou seja, ter um falso positivo. Sim. O que é pior?
no direito funciona exatamente de forma invertida, e é tal e qual. Ou seja, presume-se sempre negativamente. Ou seja, só perante o afirmativo óbvio é que o direito funciona, sim. E na economia, Hugo? Pois, eu já aprendi alguma coisa hoje. Eu realmente não sabia que isto se aplicava assim na medicina e é interessante também a aplicação no direito. Eu acho que na economia isto não faz muito sentido. Eu comecei logo a pensar na aplicação disto em termos económicos e acho que não, na realidade não faz sentido nenhum. Mas é algo que está presente no comportamento económico das pessoas. É algo que, por exemplo, justifica ou pode justificar a aposta, por exemplo, no Euromilhões ou algo assim. Ou seja, num jogo de sorte ou azar em que as probabilidades sejam ínfimas. Mas lá está. A tua perda é pequenina, mas o teu ganho potencial é quase infinito. Sim. Digamos assim, e por isso a pessoa arrisca. Do ponto de vista psicológico, é provavelmente esse o efeito, sim, não é? Penso que é isso. Aí é interessante que há um efeito psicológico envolvido muito engraçado, que é nós psicologicamente tendemos a sobreestimar a probabilidade de um benefício e tendemos a subestimar a probabilidade de um risco. Exatamente. Por exemplo, há um estudo muito interessante realizado exatamente, portanto, com a lotaria e comparativamente com o tabaco, em que se explicava às pessoas e provava-se matematicamente às pessoas que era mais provável terem um cancro do pulmão se continuassem a fumar, portanto o estudo foi feito com fumadores, do que ganharem a lotaria se continuassem a jogar. E, no entanto, as pessoas continuavam a fumar e continuavam a jogar. Sim, por isso é que a lotaria se chama em economia a taxa, o imposto da estupidez. eu ia dizer isso. Chama-se. Provavelmente foste tu que me disseste isso, que eu realmente tinha essa expressão em mente. Sim, porque realmente eu não sei, eu lembro-me que nas aulas nós fizemos esse cálculo. Eu não sei se as regras do Euromilhões tanto mudaram, mas daquilo que eu me lembro, a probabilidade era tipo 1 em 74 milhões ou coisa assim. Portanto, é mesmo muito, muito improvável. E curiosamente, hoje em dia, mas isso já é outro mecanismo psicológico, pelo que sei, é muito, muito popular as raspadinhas. As raspadinhas, é verdade. As raspadinhas têm, atualmente, aparentemente, tomaram conta das tendências dominantes dos jogos de sorte e azar. Confirmo, também foi uma coisa com a qual eu me deparei recentemente e que também me deixou bastante surpreendido. Mas qual é o apelo da raspadinha? Francamente não compreendo. Acho que é eu saber imediatamente o resultado. Mas são prémios... Não, são prémios... aliciantes? Não, particularmente. Depende. Há muitas raspadinhas diferentes. Há vários preços, com vários prémios, com várias probabilidades. É que eu realmente, por exemplo, quando... As pessoas vão comprando todas. Sim, eu quando passo em centros comerciais vejo muita gente a raspar raspadinhas. Eu pelo que sei, mas não aprofundei este tema das raspadinhas com a mesma profundidade do Euromilhões, mas pelo que tenho ouvido, as probabilidades na raspadinha são ainda piores. O que se passa é que, talvez por um efeito psicológico invertido, como os benefícios são mais reduzidos. Pelo que eu sei, por exemplo, existe uma raspadinha... Deve ser bastante mais reduzida. Em que a pessoa ganha, por exemplo, 1.000 euros todos os meses. E eu acho que isto para as pessoas deve implicar o facto do prémio ser mais baixo e mais uma coisa que eles consigam entender e integrar na sua vida. Aliás, diga-se, provavelmente é um benefício bem mais benéfico do que o de Euromilhões. Benéfico no sentido, provavelmente, da utilidade que tem do ponto de vista diário, porque para a maior parte das pessoas, não, de facto... para o próprio prestador, porque o que se passa é que a maioria das pessoas, não sei se acontece no caso em Portugal, mas internacionalmente, a maioria das pessoas que ganha grandes prémios acaba por passar poucos anos a arruinar-se completamente. Por isso é que eu estou a dizer, porque do ponto de vista da responsabilidade, ou seja, da maturidade, a maior parte das pessoas não tem a maturidade suficiente para de um momento para o outro ter centenas de milhões ou dezenas de milhões na conta do banco. Exatamente, sim. E talvez por isso as pessoas achem que aquilo é mais provável de sair do que o Euromilhões, mas a verdade é que pelos vistos não é, mas é algo que eu tenho de investigar. E por outro lado, tem o apelo da pessoa saber o resultado imediatamente. Ou seja, eu acho que existe algum atrativo de teres uma vida fácil ali à distância de 10 segundos e à distância de que a solução está ali é uma janela está de tempo, frente, é uma janela de tempo pequena em que se gasta pouco dinheiro, de certeza, e compras uma ou duas,
e raspas e pronto, é uma Exatamente. espécie de janela em que tu, de certa forma, pões a tua vida, não é? Ali naquele limbo de se calhar vai ser e ok, se não for Exatamente. não é, ponto final. Sim, E a minha vida continua. exatamente. Mais uma vez aplica-se o paradoxo de Pascal. É verdade. Ok. É verdade, sim, senhor. Estão a esquecer-se do placar, que é a nova moda. Sim, mas isso Mais recente. é toda uma outra discussão. Mas eu penso que o placar está mais na linha de competir com o BetClick e Sim, sim. coisas E aí assim, existe- não é? Está, mas eu vejo, ou seja, as pessoas que eu conheço que compram raspadinhas com frequência também a enverdar Porque provavelmente também pela existe, história porque também existe do futebol, aquelas desporto. histórias de sucesso incríveis. Por exemplo, o tipo que apostou no Leicester como campeão inglês, em que ele apostou no início da temporada um valor pequeníssimo e ficou, não sei quanto é que teve de retorno, mas teve imenso, por causa dessa improbabilidade que acabou por se verificar de uma equipa que nunca na vida contava como candidato ao título, de um momento para o outro ver-se como campeão. Pois. E ele apostou muito pouco, ou não sei se foram 20 euros ou algo do género, e teve um retorno incrível. E realmente há pessoas que já são quase olheiros de bancada, em que acompanham. Eu conheci um rapaz que pagou parte das propinas do mestrado com resultados de apostas online de futebol. Eu conhecia um rapaz que também fazia apostas, mas era no ténis. Ah, ok. E um dia tentou-me explicar como é que aquilo funcionava. E então abriu o site e pôs-se a apostar em tempo real à minha frente para me mostrar como é que aquilo E funcionava. perdeu o E dinheiro. mostrou-me de facto, olha, estás a ver, e agora eu aposto nisto e ganho isto. E fez 3 ou 4 apostas em que ganhou talvez, não sei, 5 euros, 10 euros em cada aposta. E no final fez uma quinta aposta em que perdeu o dobro do que tinha ganho. Pois lá está. E eu percebi, ok, sim senhor, estou a ver que se calhar não é. É assim, tem imenso critério e imenso estudo, a questão é essa. Porque é possível a pessoa ter uma espécie de critério seguro em que não perca dinheiro, obviamente, mas em que seja uma espécie, é quase um trabalho, é quase um emprego extra, um pescado que a pessoa tem ali, mas pelo que eu soube desse meu colega, há pessoas que se dedicam àquilo mesmo a tempo inteiro. Sim. E que desenvolvem uma espécie de lógica profissional em que conseguem de facto garantir dinheiro a sair dali. Eu ouvi falar de um rapaz que se dedicava a tempo inteiro ao póquer. Também é uma... Sim. Eu já E conheci, dizia disso. eu já conheci por interposta pessoa, interposta pessoa que era familiar da pessoa que se dedicou profissionalmente a apostas desportivas, não sei se era só futebol. E é interessante porque essa interposta pessoa é da área das finanças, tal como eu. E então explicavam que muitos dos mecanismos, ou alguns dos mecanismos, nomeadamente mais avançados de controle de risco, são semelhantes ao que há em alguns mercados financeiros. Contudo, não deixa de ser muito diferente, no sentido em que estamos perante uma especulação pura, onde não há qualquer valor subjacente. Mas de qualquer maneira é interessante porque de facto há mecanismos muito complexos que podem ser usados para encurtar perdas e outros muito perigosos, como às vezes recorrer a crédito Sim. para maximizar, fazer aquilo que se chama alavancagem. Mas é interessante porque eu fiquei espantado com a dimensão que isto tem, por exemplo, no Reino Unido, em que estas casas de apostas são mesmo muito, muito populares e é algo muito entranhado, e não fico surpreendido que esteja a ganhar muito peso em Portugal, porque é de certa forma uma maneira das pessoas darem alguma utilidade prática ao vasto conhecimento futebolístico que geralmente há. Portanto não deixa de ser expectável e interessante. E é curioso que eu vejo, eu ando de metro frequentemente, quase todos os dias, sou um homem do povo, e a verdade é que vejo, isto sem qualquer julgamento crítico, vejo quase todos os dias adolescentes a discutirem quanto é que vão apostar e quanto é que apostaram e quanto é que ganharam neste tipo de jogos. Portanto, isto indica que realmente é uma realidade que está para ficar. Já que falamos... Mas se são adolescentes é complicado, porque isso é ilegal. É ilegal, sim, mas certamente... Não, eles apostam em nome dos pais. Dos pais, Sim. exato. E um pouco apelando São os também... pais que dizem, olha, toma lá 5 euros e vai-me apostar. Apelando um pouco ao que o Hugo já disse num programa anterior, é como o Marcelo, não é, Hugo? É legal, mas pode-se fazer. Exatamente, é legal, mas pode-se fazer. Olha, mas já que falamos de futebol, tenho uma pergunta para vocês. Porquê é que vocês acham
que as pessoas se indignam com o salário dos políticos, mas deixam passar completamente em claro o salário muito mais obsceno dos futebolistas. Quando tu dizes que as pessoas se indignam com o salário dos políticos, falas de um ponto de vista de por excesso ou por defeito? Por excesso. Acho que Eu vou fazer é uma defesa. coisa mais ou menos consensual que os políticos nos andam a chular, a viver às nossas custas. Mas a questão é, eu por regra nunca ouvi esse argumento... Para usar o bom vernáculo, Não, mas eu nunca ouvi... quem discute estas coisas no café. Eu nunca ouvi esse argumento com base no salário que eles ganham. Eu sempre ouvi, aliás, pessoas a defender que os políticos que deviam ganhar muito bem. Vives, de facto, isolado numa bolha de bom senso. Não, Claramente. porque a questão é... Não é de todo isso. A minha pergunta é de que buraco é que Sim, você exatamente. Deixa-me concretizar, porque mesmo pessoas, por exemplo, até da minha família, muitos não têm sequer formação de secundário, formação académica, dizem que os políticos são corruptos, sem sombra de dúvida, que o último interesse que eles têm é o da nação, que por regra a reforma política é sair dali para uma grande empresa que ajudaram, mas que isto é sempre um ponto assente, ganham um pouco. E até fazem a ponte, dizem, provavelmente a corrupção é grande, porque a nível de salário nem será assim tão bom. Sim. E curiosamente criticam muito mais até aos futebolistas. Ok, claramente vives numa realidade que não é representativa, porque o que se vê por aí é que toda a gente a dizer que os políticos ganham imenso e têm reformas douradas e... Eu nunca... O que é verdade em alguns casos. Eu quero... Existe um caso fantástico na Câmara do Porto de alguém que veio da Câmara de Gondomar que se apresentou aos 30 e tal anos, mas isso é uma história que não é representativa da generalidade da população. Eu vou ler para vocês. O Observador publicou a folha de vencimentos de um deputado, cedida pelo próprio, atenção, não houve aqui fugas de informação. E essa notícia no Observador tem 59 comentários dos leitores. E eu vou ler-vos os comentários. Vergonha não há. Depois queixam-se da abstenção. As evidências falam por si mais alto. Sugam-nos até ao tutano. Fazer pouco de nós já chega. Agora pedirem o nosso acordo parece-me demasiado. Tenham vergonha na cara. Depois não se queixem do aumento das abstenções. As raposas estão dentro do galinheiro. Entramos nas metáforas já sentei que são redundantes. Eu concordo. Eu acho que de facto o sentimento que o Gustavo está a descrever é predominante. É curioso porque eu mesmo de criança, por regra, quando ouço as pessoas a falar dos salários, em concreto dos salários, as pessoas dizem sempre, eles ganham pouco, deviam ganhar mais. Não é. Aliás, lembro-me muito concretamente, por exemplo, um senhor no autocarro a dizer que o maior salário nacional devia ser o do Presidente da República e o do Primeiro-Ministro, coisa assim. Um velhote no autocarro. Mas se era velhote, provavelmente era comunista. Sim. Portanto, eu evidentemente não concordo com esta afirmação de que os políticos ganham muito, mas vou tentar oferecer uma explicação pela qual... Posso só pedir um pequeno comentário? Gustavo, e a nível de salário, vencimento mensal, esse deputado quanto é que recebia? Só mesmo para fazermos a nota, para deixarmos essa nota. No fundo, para ver de onde vinha essa indignação da caixa dos comentários. Vencimento ou remuneração principal, 3.624,42€. Ajudas de custo para presença em trabalho parlamentar, 69€ por dia, para quem vem de longe, ou 23 para quem reside em Lisboa e concelhos limítrofes. Despesas de representação, 370€, se estiver em regime de exclusividade. Subsídio de deslocação fixo, 376,32€. Deslocações entre o local de residência e a Assembleia da República, 36 cêntimos por quilómetro, uma vez por semana. Deslocações em trabalho político, 36 cêntimos por quilómetro, dentro do círculo eleitoral. Por exemplo, relativamente aos 36 cêntimos por quilómetro, eu acho absolutamente inadmissível. E digo-te porquê. A deslocação de um deputado custa tanto como a deslocação de qualquer outro profissional da administração pública, porque o que é preciso pagar é a viatura, o combustível e o motorista. E, no caso dos funcionários da administração pública, são 11 cêntimos por quilómetro. No caso do deputado, são 36. Não consigo entender esta discrepância, onde é que ele gasta mais 25 cêntimos por quilómetro do que eu, para se deslocar em serviço. Depois, descontos e isenções fiscais, 47% do rendimento bruto fica isento de impostos. E, portanto, no total, somando isto tudo, no caso deste deputado em concreto,
o valor final dava 5.614,55 €. Brutos. Líquidos. Isso é bem mais... É mais do que eu pensava. Isso é bem mais do que, por exemplo, o salário Um juiz. do juiz. Sim. O juiz ganha à volta de 5.000 brutos, mas com as congelações está a ganhar 3.000 e qualquer E coisa. 5.000 depois de bastantes anos 3.000 e qualquer coisa líquido. de coisa, porque ao início não é perto sequer desse valor. Não, o juiz Sim. E mesmo Carreira. advogados também, por regra, não é esse tipo de salário que se tem. Pelo menos sem antecedência, ou seja, sem experiência. Vastos anos de experiência, ou com um escritório próprio, etc. Imagino que a nível da administração pública e economistas também estejamos a falar de valores próximos. A administração pública não, porque está tabelado. Um técnico superior, no máximo, chega aos perto, acho que não chega aos 4.000, não chega aos 4.000 em topo de carreira, brutos. Eu não sei dizer, eu conheço e mal a tabela salarial da carreira especial médica, quanto mais das carreiras gerais da função pública. Não faço a mesma ideia. Mas bem, vou então tentar defender, apesar de achar que, apesar de tudo, os políticos ganham mal, vou então tentar... Mal não ganham, claramente. Não, faça este, ganham razoavelmente. Não, é assim, repara uma coisa, nós estamos a falar de um deputado eleito pelo Círculo de Vila Real, e ele é Sim. de Vila Real, e portanto, só em despesas de deslocação entre Lisboa e o distrito de Zelo são 1.700 €. Pois, assumindo que tem de ir todas as semanas, de facto fica muito caro. Ok? Podemos... Mas mesmo tirando, ou seja, ele só de valor base São de remuneração são 3.000 e qualquer coisa. Isso é bom. Não acho que seja... Qualquer gestor de um banco, de uma agência bancária e com 5 pessoas ganha mais que isso. É que a questão é essa. Eu quero representar-me as melhores pessoas. Certo. Sim, mas mesmo assim E 3.000... se eu não lhes pago em conformidade, as melhores pessoas vão acabar, lá está. Sim, No banco XPTO, para usar a mesma expressão, terminologia do... Sim. no grupo económico não sei quantas. Nas sociedades, sim. Exatamente. Faz sentido. Pois, ou então, inevitavelmente, da administração pública. É de facto um problema. Ou o pior das situações, no crime, muitas vezes também surfica. Sim. Bem, a conversa vai interessante e se calhar vamos ter de deixá-la para o próximo programa. Vamos ter que concluir, sim. Pronto, nesse caso então... Vamos para temas mais apetitosos. Mais apetitosos, exatamente. Vamos fazer a ponte e passar a palavra à Sofia com a sua crónica. Esperemos que desfrutem. Até já. Eu saboreio. Ora então, depois da Turquia vamos até à Grécia. Eles dão-se muito bem, a Turquia e a Grécia. São muito amigos. Modo irónico. Bem, mas isto é quase uma viagem até à Grécia mesmo. Este é um dos poucos espaços na cidade do Porto que nos leva numa viagem gastronómica e visual. Falo-vos do Greek Pita Gourmet. É mais um daqueles sítios escondidos que só quem o procura encontra. Mas quando se entra, é como entrar num qualquer restaurante na Grécia. Esta parte estou só a presumir, porque ainda não fui à Grécia. Mas faz-me mesmo pensar que estou na Grécia. Além do espaço físico, a própria menta tem tudo aquilo que é típico, desde as entradas até às bebidas. Isto porque, quando nós vamos, por exemplo, a um restaurante italiano, acabamos sempre a comer uma pasta ou um risoto com um belo vinho alentejano ou do Douro. Não sei. Têm uma emenda alimentar espetacular a nível do país que estão a representar, mas depois chega às bebidas e mesmo às sobremesas às vezes deixam a desejar. E não há, mas aqui não. Tem inclusive uma lista de vinhos e outras bebidas gregas. E eu não quero entrar em pormenores porque recomendo mesmo os ouvintes a visitarem este local e aconselho ainda a fazerem reserva. O espaço não é muito grande e portanto está muito cheio. Por exemplo, quando lá fomos, havia pessoas à espera que houvesse mesa para fazerem a refeição. Vale mesmo a pena. A distância entre as mesas era razoável, mesmo assim? Não. Assim, o espaço não é muito grande e portanto não há muito espaço entre as mesas. Mas, tirando isso, o ambiente é muito bom. A música é a música típica da Grécia. Portanto, assim, leva-nos mesmo a viajar para fora do local onde estamos. E a nível de estacionamento? A nível de estacionamento. E acesso a transportes públicos. E casas de banho também, já. E casas de banho. Já são 3 questões. Ok, a casa de banho é aceitável, não é muito grande, mas está limpa e dá para a pessoa fazer o que tem a fazer. A questão é o líquido das mãos. Para mim é das questões mais importantes. Eu não sei se vocês... Eu gosto muito quando tem aquela espuma. Quando o sabonete das mãos é com espuma. Eu gosto bastante.
Não sei ganham um cliente Sim, imediatamente. sim. Mal sabem os donos de restaurante o quão importante isso é. Mas o líquido faz espuma. Não, quando é espuma. Quando é próprio, espuma. Sim. Não sei se sim. sabem o que é que eu estou a falar. Eu sei do que estás a falar, eu estou só abismado que até agora todos os critérios de seleção de um restaurante que tu citaste... Nenhum passa pela comida. Exatamente. A comida não interessa, os pormenores é que são importantes. Eu já tenho 2 questões sobre a comida que estou a reservar. Mas olha, não Muito sei queijo se feta, se é isso que queres saber. Era uma das perguntas. não sei como é, não me recordo qual é o sabonete utilizado na casa de banho. Quanto aos transportes públicos, há transportes públicos. Qual é a estação de metro próximos. mais próxima? Ou então ou será de autocarro? O ideal é o autocarro, mas, por exemplo, podes ir de metro até à Casa da Música e na Casa da Música apanhar o 501, o 208, o 202, o 503. Todos eles vão na direção do restaurante. Estacionamento. Existe algum, não é muito, normalmente está ocupado pelas pessoas que vivem ali, mas tem uma boa rede de transportes públicos. Muito bem. Apesar de tudo. Eu tenho 2 questões sobre a comida, propriamente. Uma pessoa que não coma queijo consegue sobreviver? Consegue. Consegue? É assim, há muitos pratos que envolvem queijo feta, de facto. É um queijo muito típico da Grécia, mas tens muitos pratos que não envolvem queijo. Gostas Aliás. de espetada de frango com pimentos? Sim, bastante. Pronto, então vais ser feliz, foi o que eu comi hoje. A segunda questão que eu tenho é se tem azeitonas. É Grécia. É só para Cozinha confirmar, era só grega para e tu, mas confirmar. desculpa, a azeitona. Não, eu sou a favor das azeitonas. Eu quero azeitonas. Sim. Ele entrava no restaurante português, mas se fosse estrangeiro, mas tem sal a comida, senão não consigo. Aliás, uma das entradas faz mesmo menção às azeitonas típicas da Grécia. Tem mesmo assim uma notazinha relativa a isso. Ok, estou convencido. E, portanto, é fantástico. Azeitonas, assim de repente, até podia ser o nome de uma pessoa grega, que eles têm todos assim nomes. Papadopoulos, azeitonas. Azeitonas. Papadopoulos azeitonas está um bom nome de um pseudónimo de uma comédia qualquer, sim. Sim, por exemplo, se for um jantar assim a 2 pessoas que queiram provar um bocadinho de tudo, podem pedir a piquilia, Exatamente. que é uma É um pouco de travessa, tudo. exatamente, é uma travessa que traz um bocadinho de cada uma das coisas que eles têm. E a mesma coisa para a sobremesa. Para a sobremesa também tem um prato que conjuga 4, 5 sobremesas típicas gregas, que é perfeito para quem não conhece e ainda não sabe muito bem aquilo que É um vai rodízio. querer. É um bocadinho. Muito Acaba por bem. ser. E a nível de preços? Os preços são bastante aceitáveis. É assim, não é o restaurante mais barato da zona, porque lá está, também estás a pagar um serviço diferente dos restaurantes E também estás numa tradicionais. zona que não é barata. Também, mas é assim, não é exageradamente caro. Acho que é um preço razoável para o serviço e para a qualidade da comida e mesmo dos funcionários, pela atenção que tens. Acho que é um preço extremamente razoável para aquilo que vais lá fazer. Muito bem, feita esta nota saborosa relativamente à cozinha, desta vez da Grécia, vamos passar então para as nossas recomendações. Em câmara lenta. Desta vez, o plano que eu delineei foi que o Gustavo recomendaria um livro, o Hugo recomenda um filme e eu recomendo música. Pode ser. Posso começar eu? Para variar, já que foi o último da última vez. Muito bem, parece muito bem, força. Então, a minha primeira recomendação literária vai ser um livro de Soeiro Pereira Gomes, que além de dar nome à rua onde fica a sede do Partido Comunista Português, o que faz sentido, porque este livro é um livro bastante, digamos, de esquerda. E a própria vida do escritor foi uma vida de esquerda. Ele foi, nomeadamente, um dos impulsionadores da cultura para as massas e da cultura para os operários e portanto, organizou imensas atividades, cursos de ginástica, bibliotecas, conferências sobre temas culturais e desportivos, e chegou mesmo a trabalhar ele próprio como operário em obras comunitárias. Por exemplo, construiu, não ele sozinho, mas trabalhou na construção de uma piscina no concelho de Alhandra, perto de Lisboa. Mas atenção, ele é cá do Norte. Ele nasceu em 1910 em Gestaçou,
fica aqui relativamente perto do Porto. E o livro que eu recomendo chama-se Esteiros. E é um livro que eu recomendo sobretudo porque é um livro extremamente realista e que retrata, portanto, passa a redundância com muito realismo, a vida dos operários ali na zona de Vila Franca de Xira, operários contratados sazonalmente para irem para os esteiros. Os esteiros são os braços de rio que entram pela margem dentro e que alagam a margem e, portanto, os trabalhadores iam para lá extrair a argila que depois era utilizada nos altos fornos. E, portanto, ele conta a história disso, conta a história do trabalho infantil. Aliás, uma frase do livro que resume o livro, já não sei onde é que vi a frase, nem me lembro, francamente, penso que não faz parte do livro em si, que é uma frase que foi atribuída por um crítico, é que esta é a história dos homens que nunca foram meninos. E porquê? Porque são meninos que começam a trabalhar aos 10 anos de idade e que passam uma vida inteira a trabalhar exatamente na mesma coisa, sem qualquer perspectiva de progressão na carreira, não era coisa de que se falasse na altura, sem qualquer perspectiva de algum dia deixarem de ser aquilo que são, que é operários não qualificados que uma vez por ano vão trabalhar para os esteiros. Muito bem, Gustavo. Interessante. Por acaso fiquei tentado a ler, parece-me não é o tipo de leitura que eu estou muito habituado, porque eu por acaso nunca fui muito apreciador de realismo social. Nunca gostei muito. Mas talvez agora, numa fase mais madura, já talvez aprecie essa subtileza e a realidade, de facto, não digo crítica social, mas de certa forma a representação de aspectos da vida mais maduros e mais complicados. Talvez me diga bastante, talvez no futuro, já talvez em privado, comento contigo relativamente a esse livro. Eu vou recomendar música e a minha recomendação está ligada com a recomendação que fiz no episódio anterior. E é numa vertente muito futurista e eletrónica. E eu vou recomendar uma música em particular e depois permitam-me também uma banda sonora geral. No fundo, a música em concreto é de um artista sueco chamado Mitch Murder. E o nome da música é After Revision. E é de um EP, aliás, titulado Hardwire, com uma estética até relacionada com o filme Akira. Ou seja, olhando-se para a capa do EP, a própria animação que aquilo está é um desenho, então é uma ilustração gráfica de fundo representativa parecida com a utilizada com a animação do Akira, e aparece um indivíduo com um fato executivo, ou seja, para todos os efeitos parece um trabalhador de escritório, mas com uma luva com um aspecto muito técnico e mortífero na mão, e um conjunto de polícias ou soldados ou indivíduos não identificados, e um rastro de sangue e destruição atrás dele num beco, e ele está a sair do beco com um olhar mesmo transtornado, ou de admiração com o poder que encontrou, ou algo do género, ou simplesmente com o horror do que acabou de se passar, que não se percebe muito bem o que é. O álbum é completamente instrumental, portanto não existe uma espécie de narrativa admitida pelo próprio artista. No fundo aquilo apela à imaginação de cada um. E a música em concreto que eu recomendei aliás, que eu estou a recomendar, a mim, pessoalmente, transporta-me um bocado para uma sensação de quase 1984, em que alguém é basicamente uma faixa com dois tipos de sensações, uma de paz e outra de alguma tensão e resistência. Portanto, alterna entre o início é completamente instrumental a música, começa de forma muito tranquila e serena, e depois entra uma batida um pouco mais mecânica e de tensão mais à frente. Eu achei interessante. Depois a banda sonora é do filme Ex Machina, que não sei se já viram, que também é um filme que eu até por acaso recomendaria, mas mas guarda isto para o próximo episódio. Não, o próximo episódio é um livro. Sim, no meu caso é um livro, portanto talvez, mas não vou, é um filme bom, mas não há necessidade de estar a recomendar. Mas os músicos são o Ben Salisbury e o Jeff Barrow. E o álbum é fantástico, e eu adoro usar o álbum como fundo para
às vezes para algumas leituras, por exemplo, sobre até tecnologia ou filosofia, que não sei se também estão a par desse fenómeno. Agora uma filosofia que está um pouco em voga em círculos mais de internet, o aceleracionismo. Já ouviram falar? Nunca ouvi falar. Talvez um registro para um futuro programa. Muito bem. E é muito interessante. Porque é uma espécie de um paradoxo de Pascal. Sim, é uma filosofia. Daqui a 12 programas é uma corrente de pensamento muito curiosa, porque não é propriamente uma corrente de pensamento que envolve uma doutrina fixa, é uma espécie de estado de espírito e que depois é desenvolvido em vários princípios e doutrinas e é completamente transversal, ou seja, existe aceleracionismo de esquerda, de direita, é muito, muito interessante. E pronto, no fundo tenho feito alguma leitura à volta disso. Mas que eu ouvindo falar em aceleracionismo, a primeira coisa que me vem à cabeça é o futurismo. Pois lá está, e é uma... Mas o futurismo é claramente de extrema-direita. Sim, mas neste caso, ou seja, futurismo neste sentido é mais futurista e não futurismo. É mais por aí. Por isso é que eu estava a dizer que dei a minha reação. Mas existe aceleracionismo de direita. No fundo que é uma espécie de acelerar, lá está, entre aspas, aspectos do capitalismo completamente individuais ao ponto de existir uma quebra social e uma alteração do estado das coisas. Mas também existe o pensamento de esquerda. Portanto, é bastante curioso. Mas fica a sugestão, então, a nível musical, Mitch Murder, After Revision e a banda sonora do filme Ex Machina. E agora o Hugo com cinema. Sobras tu. Muito bem. Esta recomendação é inspirada em algo que a Sofia disse no programa anterior, que era, ela estava, penso eu, a referir-se a um filme de animação que nenhum de nós conhecia, que eram os 4 músicos Os músicos de Bremen. Os músicos de Bremen. E eu lembrei-me da pessoa, que neste caso é a Luísa, a minha mulher, que teve o filme de juventude, de infância mais concretamente, mais fora da caixa de sempre. O filme que ela via em loop é o filme que eu hoje vou recomendar. É um filme, o primeiro filme português com som, A Severa. Eu estava-me já a rir, desculpa, porque eu já tive esta conversa com a Luísa e eu fui completamente apanhado de surpresa quando ela me diz: sim, meu filme de infância era A Severa. Eu quase caí abaixo da cadeira a rir, não pelo filme em si, entendes? Mas simplesmente a imagem de que é uma criança a ver constantemente A Severa. Mas pronto. O que é que correu mal na vida dela? Eu penso que foi um caso, como a Sofia estava a dizer, também foi isso que me fez lembrar. A Sofia dizia que era, no fundo, a cassete que ela tinha lá era a cassete que ela via. E penso que o mesmo aconteceu com a Luísa. Por algum motivo apanhou uma cassete com a Severa e engraçou, não havia alternativa. E viu aquilo até à exaustão. Portanto, recomendo A Severa. Sim, senhor, pronto. Motivo legítimo como outro qualquer. Esperemos que gostem e que desfrutem destas recomendações. E fica concluído por hoje o Preguiças. Sim, senhor. Ficamos por aqui. Muito Até bem. Uma próxima. Cuidem-se. Saudinha. Isso. Espreguiçem-se. E deixem a vida acontecer-vos. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Apeu. Com a participação de Ana Sofia Silva.